Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Vejam, nessa videoaula de Química, eu vim falar um pouquinho sobre molalidade. O que é molalidade? Molalidade é a relação entre a quantidade de matéria de um soluto e a massa do solvente em quilogramas. Como é essa relação? Se dá molalidade igual à quantidade de matéria do soluto sobre a massa do solvente, que é através da fórmula W igual a N1 sobre M2. O que significa cada letra dessa? W, ela representa a molalidade. N1 representa a quantidade de matéria do soluto e M2 a massa do solvente. Um detalhe muito importante não, posso dizer que é extremamente importante, é que na molalidade a massa do solvente só se pode ser trabalhada em quilogramas. Ela só se pode ser trabalhada em quilogramas, que é kg. E a unidade mais utilizada é mol por quilogramas. Há questões que a gente pode encontrar molar ou moles, que são termos utilizados para chamar o resultado da molalidade, certo? Mas aí é só termos. Pode-se encontrar mol por quilogramas, que é a mais utilizada no geral, molar ou moles. Mas o que a gente tem que ter em mente, que é extremamente importante, é que a massa do solvente só pode ser trabalhada em quilogramas, kg. Às vezes, em um texto, ele vai apresentar os dados da seguinte forma. Uma solução aquosa apresenta uma concentração de 1,5 mol por quilograma. Ele está informando com esse dado que a cada quilograma de água a gente encontra 1,5 mols de soluto dissolvido. Como a gente viu no assunto anterior à molalidade, o número de mols de um soluto pode ser encontrado da seguinte forma. N1, que é o número de mol, M1, que é igual a M1, que é a massa do soluto, sobre M1 grande, que é a massa molar. Vocês lembram que a molalidade se encontra através da fórmula W igual a N1 sobre M2. Substituindo a fórmula do número de mols na fórmula da molalidade, a gente obtém uma terceira fórmula, que é a seguinte. W igual a M1 sobre M1 grande vezes M2, onde W é molalidade M1, a massa do soluto, que é dada em gramas, M1 grande, que é a massa molar, que é dada em gramas por mol, M2, que significa a massa do solvente, que é dada em quilogramas. Fazendo os cortes de unidades iguais, gramas por gramas, a unidade da molalidade vai ser mol por quilogramas.
Eu agora vou estar resolvendo 3 exemplos para vocês verem como se calcula a molalidade. Esse primeiro exemplo que eu vou estar mostrando a vocês, ele está no livro. Ele diz o seguinte: a molalidade da glicose numa solução contendo 4 gramas de glicose, que possui a fórmula molecular C6H12O6, em 100 gramas de água. Nesse exemplo no livro, ele dá esse valor de 100 gramas já transformado, que é 0,1 quilogramas de água. Como é que a gente resolve a molalidade da glicose nessa solução? Através de uma regra de 3 para esse exemplo. Ele também dá como dado a massa molar da glicose. Que é 180 gramas por mol. Como é o primeiro... Esse exemplo se resolve em 2 passos. O primeiro passo é calcular a quantidade de glicose em mol. Em mol. Como é que a gente calcula a quantidade de glicose em mol? Através de uma simples regra de 3. Como a gente sabe que ele deu na questão o dado da massa molar, que é 180 gramas por mol, a gente com esse dado consegue montar a regra de 3. Como? 1 mol de glicose equivale a 180 gramas. 4 gramas dessa mesma glicose vai equivaler a quantos mols? Fazendo meio pelos extremos, fica 180x igual a 4. X vai ser igual a 4 dividindo 180. X é igual a 0,02 mols. Por que mols? Corta as unidades iguais, qual é a que sobra? Mol. Certo? Como a gente já achou a quantidade de glicose em mol na solução, vamos para o segundo passo, que é calcular a quantidade da molalidade de glicose na solução, que é através da regra de 3, que nesse caso vai ser 0,1 quilogramas de água igual a 0,02 mols de glicose, que esse 0,02 mols a gente achou no primeiro passo. 1 quilograma de água vai equivaler a quantos mols de glicose? Fazendo meio pelos extremos, fica 0,1x igual a 0,02. X é igual a 0,02
sobre 0,1. X vai ser igual a 0,2 mols de glicose. Então, 0,2 mol de glicose é a molaridade da glicose na solução, certo? Então, essa forma de expressar a concentração só é utilizada quando se deseja relacionar a quantidade de matéria do soluto com a massa do solvente. Aí, nisso, a gente não considera o volume ou a massa total da solução, como a gente vinha fazendo nas concentrações anteriores a essa, certo? O segundo exemplo diz o seguinte: calcule a molaridade de uma solução que contém 5 mols de hidróxido de sódio, NaOH, em 200 gramas de água. O que é que eu indico? Sempre separar os dados que a questão está fornecendo. Ela fornece a quantidade de mols, do número de mols do hidróxido de sódio e fornece também a massa da água. A gente já notou, separando os dados da questão que foram fornecidos, que é N1 5 mols e M1, que é a massa da água, que é 250 gramas de água. Lembram que eu disse a vocês no começo que a molaridade só é trabalhada em quilogramas? Como ela só é trabalhada em quilogramas, mas a massa da água que foi fornecida, ela está em gramas. Então, se faz necessário fazer a transformação de unidade para este caso, que é de 250 gramas para quilogramas. Como é que a gente faz? Essa transformação, no caso, vai ser o primeiro passo. Vai fazer essa transformação por meio de uma regra de 3, que vai ser montada da seguinte maneira: 1 quilograma vai ser igual a 1000 gramas. 250 gramas de água vai ser igual a quantos quilogramas? Fazendo meio pelos extremos vai ser 1000x igual a 250. X vai ser igual a 250 dividindo 1000. X vai ser igual a 0,25 quilogramas. Esse é o resultado da massa da água em quilogramas, já que a molaridade só é trabalhada em quilogramas. Qual vai ser o segundo passo? Calcular a molaridade dessa solução, utilizando a fórmula da molaridade, a fórmula mais simples que eu repassei para vocês, que foi W igual a N1 sobre M2, que é o que significa esses dados. W, que representa a molaridade, N1, que representa o número de mols, e M2, que representa a massa do solvente, que a gente já calculou tudinho anteriormente. Substituindo os dados que a gente tem nessa fórmula, fica W igual a 5 mols sobre 0,25 quilogramas. W vai ser igual 20 mols por quilograma. Pessoal, esse terceiro e último exemplo diz o seguinte: qual será a massa do etanol C2H6O
com 0,4 mol de fenaftalina dissolvida, que deve ser utilizada para preparar uma solução alcoólica que apresenta uma concentração de fenaftalina igual a 0,6 molar. Como é que eu sempre indico? Separe os dados que a questão está fornecendo. Ele já está fornecendo a molaridade, que é igual a 0,6 molar. Ele está pedindo a massa do etanol, a massa do solvente. Então, esse dado não tem. E é o que a gente quer descobrir. Já está fornecendo um número de mols da solução, que foi 0,4. Certo? Então, como a gente tem poucos dados, a gente utiliza a fórmula mais simples, que é W igual a N1 sobre M2. W é igual a 0,6, que vai ser igual ao número de mols que foi fornecido, 0,4, sobre M2, que é o que está pedindo. Meio pelos extremos fica 0,6 M2 igual a 0,4. M2 vai ser igual a 0,4 dividido 0,6. M2 vai ser igual a 0,67 quilogramas, certo? Por que quilogramas? Porque a unidade da massa do solvente na molaridade sempre será em quilogramas, certo? Com esse exemplo, eu termino a videoaula de hoje e eu vou passar um exemplozinho para que vocês treinem a utilização da molaridade, a utilização da fórmula da molaridade. Lembrem, pode ser resolvida de 3 formas que eu mostrei. A fórmula mais simples, que é essa aqui, W igual a N1 sobre M2. A fórmula mais completa, que é W igual a M1 sobre M1 grande vezes M2, certo? E também por uma regra de 3. Como é que a gente sabe qual dessas 3 vai ser utilizada? A gente tem que interpretar o que a questão está pedindo, separando os dados e observar qual dessas 3 formas vai se encaixar melhor para resolver a questão.